Você acorda no meio da noite com aquele aperto no peito queimando, como se tivesse engolido fogo. E o cheiro do que você comeu no jantar ainda grudado na garganta. O relógio marca 3 da manhã, mas o seu estômago não quer saber de dormir. Você se pergunta se aquilo que a sua sogra disse ontem sobre comer uma banana antes de dormir é verdade, ou só mais um daqueles conselhos que fazem você se sentir culpada toda vez que sente fome. Você olha para o lado e vê o seu parceiro dormindo tranquilo, sem ter a menor ideia de que você está aqui, lutando contra a sensação de que, se comer errado, o seu bebê pode nascer com algum problema. A azia não é só um incômodo, é um medo constante que te persegue nas redes sociais, nas conversas de família e até quando você tenta relaxar com um chá que achou na internet. E agora, com essa queimação que não passa nem com leite gelado, você sente que não sabe mais o que pode ou não pode comer sem prejudicar o seu bebê. Mas olha, eu já passei por isso também. Na minha primeira gravidez, eu acreditava que qualquer coisa que eu comesse ia direto para o meu bebê. E se eu sentisse azia? Era porque estava fazendo tudo errado. Aí a minha sogra aparecia com aquelas dicas milagrosas. Chupa um limão, é puro ácido, mas alivia. E eu fazia isso, mas só piorava tudo. A azia ficava mais forte, e eu me sentia cada vez mais insegura. Como se estivesse brincando de roleta russa com a saúde do meu filho. Até que eu descobri que a azia na gravidez não é um castigo divino, nem um sinal de que você está comendo mal. É um processo natural, mas que pode ser controlado com o que você coloca no prato. E não é preciso viver de mingau e água de coco para evitar queimar a garganta a noite toda. Sabe quando você abre a geladeira à noite e fica olhando para tudo, sem saber o que vai te dar alívio sem prejudicar o bebê? Pois é aí que mora o problema. A azia na gravidez acontece porque o seu corpo está produzindo mais hormônios, como a progesterona A, que relaxam os músculos, inclusive aquele anel que fica entre o estômago e o esôfago. Quando esse anel relaxa demais, o ácido do estômago sobe e queima tudo pelo caminho. E não adianta só evitar os alimentos que você acha que causam azia, porque muitas vezes o problema não é o que você comeu ontem à tarde, mas sim como o seu corpo está lidando com a digestão agora. É como se o seu estômago virasse uma panela de pressão prestes a explodir, e você tivesse que encontrar a tampa certa para fechar essa válvula antes que tudo vaze. E o pior de tudo é que a gente vive ouvindo conselhos que só pioram as coisas. Tem sogra que jura que um copo de leite gelado resolve tudo. Mas a verdade é que o leite tem gordura, e a gordura demora para ser digerida, o que só aumenta a produção de ácido no estômago. Outra dica que eu ouvia muito era comer uma colher de óleo de coco antes das refeições para proteger o estômago. Mas pesquisas mostram que isso não só não ajuda, como pode piorar a azia, porque o óleo de coco é uma gordura. E o seu estômago já está trabalhando dobrado para digerir tudo o que você come. É como jogar gasolina em uma fogueira que já está prestes a sair do controle. Mas calma, porque existe um jeito de você comer sem ficar com medo de virar uma fogueira humana à noite. A primeira coisa que você precisa entender é que a azia não é um sinal de que você está comendo mal, mas sim um lembrete de que o seu corpo está passando por uma transformação enorme. E assim como uma planta precisa de água e sol para crescer forte, o seu bebê precisa de nutrientes específicos para se desenvolver bem, mesmo que você esteja com azia. A diferença é que, em vez de regar a planta com qualquer coisa, você vai escolher os alimentos que vão nutrir o seu corpo e, de quebra, acalmar o seu estômago. Vamos começar com uma das maiores mentiras que a gente ouve por aí, que a azia é sinal de que o bebê tem cabelos. Pois é, parece coisa de avó, mas muita gente acredita nisso. A ciência não tem nenhuma prova disso. Mas o que a ciência sabe é que a azia está ligada ao aumento do hormônio progesterona, que relaxa os músculos, incluindo o esfíncter que segura o ácido no estômago. Então, em vez de ficar contando os fios de cabelo do seu bebê pela azia, que tal focar em alimentos que vão te ajudar a controlar essa queimação? Porque acredite, existe comida que age como um escudo para o seu estômago.
e não como um fósforo jogado em palha seca. A primeira aliada que você deve ter na sua cozinha é a banana. Não é só porque a sogra falou, mas porque a banana é rica em potássio e magnésio, minerais que ajudam a neutralizar o excesso de ácido no estômago. Além disso, ela é fácil de digerir e não sobrecarrega o seu sistema digestivo. Mas olha, não adianta comer uma banana verde, porque ela tem muito amido resistente, que pode fermentar e piorar a azia. O ideal é uma banana bem madura, quase com pintinhas pretas na casca, porque aí o amido já se transformou em açúcares naturais que o seu corpo absorve sem fazer bagunça. Outro alimento que muita gente esquece é o gengibre. Ele não é só bom para enjoos matinais. Ele também age como um anti-inflamatório natural para o seu estômago. Você pode ralar um pedacinho em cima da salada, fazer um chá com água quente ou até misturar no suco de maçã. O segredo é não exagerar, porque muita coisa boa também pode causar azia se consumida em excesso. Um pedacinho do tamanho da unha do seu polegar por dia já é suficiente para sentir o alívio. E o melhor é que o gengibre não interfere nos nutrientes que o seu bebê precisa. Então você pode comer sem medo de prejudicar o desenvolvimento dele. Você sabia que a melancia pode ser uma grande amiga contra a azia? Pois é, aquela fruta suculenta e refrescante que a gente adora no verão tem mais de 90% de água e ajuda a diluir o ácido do estômago. Além disso, ela é rica em citrulina, um aminoácido que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação, o que pode reduzir a pressão no seu estômago. Só não exagere na quantidade, porque muita água de uma vez só pode encher o seu estômago e empurrar o ácido para cima. O ideal é comer pedaços pequenos ao longo do dia, como um lanchinho saudável. Agora, se você está pensando que só frutas resolvem, tem mais uma coisa que você pode incluir no cardápio: a aveia. Ela é um carboidrato complexo, que demora para ser digerido. Então ela forma uma espécie de gel no seu estômago que protege a mucosa e reduz a acidez. Você pode fazer mingau com leite vegetal ou até misturar na iogurte natural. O importante é evitar as versões instantâneas, cheias de açúcar, porque o açúcar refinado só vai piorar a inflamação no seu estômago. E claro, sempre converse com o seu médico antes de incluir novos alimentos na sua dieta, porque cada gestação é única. Mas olha, não adianta só comer os alimentos certos se você não prestar atenção em como come. Porque a azia também está ligada ao tamanho das suas refeições e à velocidade com que você ingere os alimentos. Quando você enche o estômago demais, o ácido não tem para onde ir a não ser subir pelo esôfago. Então, em vez de fazer 3 refeições enormes, que tal dividir em 5 ou 6 refeições menores ao longo do dia? Assim, o seu estômago trabalha mais devagar e não fica sobrecarregado. E, quando você comer, mastigue bem, porque a saliva tem enzimas que começam a quebrar os alimentos ainda na boca, facilitando todo o processo digestivo. Outra dica que faz toda a diferença é não deitar logo depois de comer. Você já deve ter ouvido falar para esperar 2 horas antes de se deitar, mas muita gente acha que isso é exagero. Só que, quando você deita, a gravidade não ajuda mais a manter o ácido no lugar certo. Por isso, tente fazer a sua última refeição pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. E, se a azia te pegar de surpresa, tente dormir com a cabeceira da cama um pouco elevada, uns 15 ou 20 centímetros, para que a gravidade ajude a manter o ácido onde ele deve ficar. E tem mais uma coisa que muita gente não fala: o estresse. Sabe aquele nó no peito que você sente quando está preocupada com a gravidez ou com a chegada do bebê? Pois é, o estresse aumenta a produção de ácido no estômago, porque o seu corpo entra em modo de alerta. Então, além de cuidar da alimentação, tente incluir momentos de relaxamento na sua rotina. Pode ser uma caminhada leve, ouvir música calma ou até fazer exercícios de respiração. Porque, quando você controla o estresse, o seu estômago também fica mais tranquilo.
Mas, claro, tem aquelas vontades incontroláveis de comer algo que você sabe que vai te dar azia, como um brigadeiro ou um hambúrguer com batata frita. Nesses casos, não se culpe. O seu corpo está passando por uma montanha-russa hormonal, e é normal ter desejos. O segredo é não exagerar, e depois de comer, esperar um pouco para ver como o seu estômago reage. Se a azia aparecer, você já sabe quais alimentos podem te ajudar a aliviar, como um copo de água com limão diluído ou um pedaço de melancia. E por último, mas não menos importante, lembre-se de que cada gestação é diferente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você, e está tudo bem. O importante é você se ouvir, prestar atenção no que o seu corpo está te dizendo. E claro, sempre conversar com o seu médico antes de fazer qualquer mudança na sua dieta. Porque no final das contas, a saúde do seu bebê é o que mais importa. E você está fazendo o seu melhor para garantir que ele chegue ao mundo com tudo o que precisa. Agora, se você está se sentindo aliviada, só de saber que existe um jeito de controlar a azia, sem precisar viver de chás e torradas secas, eu tenho uma novidade para você. Porque eu sei que, mesmo com todas essas dicas, pode ser difícil montar um cardápio que funcione para você. Principalmente quando você está cansada e sem tempo para ficar pesquisando. Por isso, eu preparei um guia completo com os alimentos que mais ajudam a combater a azia na gravidez. Além de dicas de como combiná-los para que você não precise adivinhar o que funciona. Clique no link na descrição e conheça o guia completo de alimentação para uma gravidez saudável, que vai te ajudar a transformar sua vida e parar de sofrer com a pergunta: será que meu bebê vai nascer com saúde? Aprenda a fornecer os nutrientes mais importantes para cada fase do desenvolvimento do seu bebê, sem medo de comer errado ou de prejudicar a saúde dele.